Olá, turma! Hoje nós vamos finalizar a unidade 2, capítulo 2, e vamos conversar a respeito da flexão dos substantivos e dos adjetivos. Esse conteúdo inicia na página 54 do livro. O substantivo e o adjetivo variam. Você estudou duas classes de palavras, o substantivo e o adjetivo, que têm um papel importante na apresentação de personagens e cenários, entre outras funções. Agora vamos ver de que forma essas classes de palavras variam. Vocês terão que ler a sinopse do filme As Aventuras de Tadeu II, O Segredo do Rei Midas. Ao ler a sinopse, vocês perceberão que os substantivos indicam a profissão do personagem. Essa classe de palavras varia em gênero, feminino e masculino, e número singular e plural. Os substantivos podem variar também em grau, aumentativo e diminutivo. Na página 55, nós vamos conversar a respeito do gênero do substantivo e número do substantivo. Quanto ao gênero, os substantivos podem variar em masculinos ou femininos e são classificados em substantivos biformes e uniformes. Os substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para cada gênero. Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Nós temos aqui um quadro que foi dividido em duas colunas, gênero masculino e gênero feminino, com alguns exemplos de substantivos biformes. Eu vou ler com vocês alguns exemplos. A palavra amigo se refere ao gênero masculino. No gênero feminino, nós temos a palavra amiga. A palavra mãe é usada no gênero feminino. No gênero masculino, nós temos a palavra pai. Isso é só para vocês entenderem que o gênero biforme apresenta uma forma para cada gênero. Aí vocês completam o quadro, tá ok? Os substantivos uniformes são classificados em epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Os epicenos têm um só gênero e nomeiam bichos, por exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré fêmea. O que vai determinar se é masculino ou feminino são esses termos, macho e fêmea. Sobrecomuns têm um só gênero e nomeiam pessoas, por exemplo, a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. O substantivo sobrecomum, a mesma palavra é utilizada tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, tá ok? Comuns de dois gêneros indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Por exemplo, o colega e a colega, o doente e a doente, o artista e a artista. Percebam aí que a palavra não sofre alteração alguma, mas o que vai determinar se é feminino ou masculino é o uso dos artigos, no caso aí o e a, tá ok? Com essa explicação, vocês poderão resolver a segunda questão da página 55. Número do substantivo. Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular, refere-se a um único ser, ou no plural, refere-se a mais de um ser. Na página 55 tem a imagem de uma propaganda de um filme, que eu vou ler com vocês o título. Com esses rapazes é preto no branco, os pinguins. Na imagem tem 4 pinguins, tá ok? Os substantivos rapazes e pinguins foram empregados no plural, porque refere-se a mais de um ser. Mas existem algumas regras em relação ao número de substantivo que nós vamos ver na página seguinte. Página 56. Veja a seguir como formar o plural dos substantivos. Aqui nós temos um quadro que é dividido em 3 colunas, com os seguintes títulos: tipo de plural, onde se aplica e exemplos. Plural terminados em S, onde se aplica a substantivos terminados em vogal. Vamos ver os exemplos. Bola, café e guri são substantivos que terminam em vogal. Quando vão para o plural, só acrescenta o S, bolas, cafés, guris, tá ok? Plural terminados em NS, onde se aplica a substantivos terminados em M. Exemplo, pinguim, singular. Quando for para o plural, termina em NS, pinguins, tá ok? Plural terminados em ES, onde se aplica substantivos terminados em consoantes R, S ou Z.
As palavras calor, rapaz e país. Quando for para o plural, vai acrescentar o e e o s. Vai ficar calores, rapazes e países. Plural terminado em is, onde se aplica substantivos terminados em al, el, ol ou u. Exemplos: as palavras varal, papel, farol e azul. Quando for para o plural, vocês vão retirar o L e acrescentar a terminação IS. Aí vai ficar varais, papéis, faróis e azuis. Plural terminado em IS ou EIS. Onde se aplica? Quando os substantivos terminados em il são oxítonos, devemos trocar o il por s, ou quando os substantivos terminados em il são paroxítonos, devemos trocar o il por eis. Exemplos: as palavras barril, funil e réptil. Vocês vão retirar o L e acrescentar a terminação IS ou EIS. Aí no plural vai ficar barris, funis e répteis. Plural terminados em ãos, ães e ões. Onde se aplica substantivos terminados em ão, formam o plural de 3 modos. Exemplos: chão, pão e balão. Quando for para o plural, vai ficar chãos, pães e balões. Outros tipos de plural. Existem também palavras que apresentam uma única forma para o plural e para o singular. Exemplos: o lápis, os lápis, o ônibus, os ônibus, o pires, os pires, a íris, as íris. Flexão de grau do substantivo. Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Grau normal indica um ser de tamanho considerado normal, por exemplo, casa. Grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser. Ele é dividido em grau aumentativo analítico e grau aumentativo sintético. O grau aumentativo analítico, o substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica a grandeza. Por exemplo, casa grande. Grande é o adjetivo que está acompanhando o substantivo casa. Já o grau aumentativo sintético é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento. Por exemplo, casarão. Grau diminutivo indica a diminuição de tamanho do ser. É dividido em grau diminutivo analítico e grau diminutivo sintético. O grau diminutivo analítico, substantivo, é acompanhado de um adjetivo que indica pequenez. Por exemplo, casa pequena. Pequena é o adjetivo que está acompanhando o substantivo casa, tá ok? Já o grau diminutivo sintético é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de diminuição. Por exemplo, casinha. O sufixo aí é inha, tá ok? Que indica a diminuição do substantivo. Bem, eu finalizo esse vídeo relacionado à flexão dos substantivos e no nosso próximo vídeo nós vamos conversar a respeito da flexão dos adjetivos. Até lá!